Havendo número regimental, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 29ª e 30ª reunião. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. A presidência comunica que recebeu os seguintes expedientes. Aviso 420, TCU, acórdão número 1243 de 2019, TCU plenário, cuida de levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, Cultura e do Desporto, com o intuito de verificar as condições de segurança do patrimônio nos museus sob a responsabilidade de órgãos ou entidades federais, além de identificar os principais riscos e oportunidades na melhoria na gestão patrimonial e orçamentária destes equipamentos públicos. Recebeu também o aviso de número 394 do TCU, acórdão número 1417 de 2019, tendo a Ancine como interessada, cuida de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público junto ao TCU. Recebeu ainda o aviso número 398 da SESC, TCU plenário, acórdão 1656 de 2019, que cuida do levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, cujo objetivo é conhecer a estrutura de financiamento da educação no Brasil e analisar seus aspectos críticos, a fim de direcionar futuras ações de controle externo com base em critérios de materialidade, relevância e risco. Os expedientes, senhoras e senhores senadores, encontram-se à disposição na página da comissão no sítio do Senado Federal e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que as matérias sejam analisadas por esse colegiado. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens 1 a 15 da pauta. Porém, preliminarmente, antes de começar a deliberação, me permitam, já que estamos iniciando hoje os trabalhos do segundo semestre, fazer uma pequena prestação de contas a Vossas Excelências. E desta forma, utilizo esse tempo para fazer um balanço, então, do trabalho que desempenhamos nessa Comissão de Educação, Cultura e Esportes durante o primeiro semestre. Foram realizadas 30 reuniões, 15 reuniões deliberativas, 15 audiências públicas. Tudo bem, senador? A importância da educação para a mudança de mentalidades do fortalecimento de políticas públicas para as mulheres, a lei do audiovisual. Debatemos a segurança nas escolas brasileiras, debatemos a implementação de 5 universidades federais, cuja lei já foi sancionada, mas não houve indicação dos gestores ainda. Discutimos a Semana da Ação Mundial, evento internacional que no Brasil tratou de difundir e acompanhar o andamento das metas do Plano Nacional de Educação. Realizamos audiência para instituir o projeto de lei que trata do Dia Nacional do Espiritismo. Fizemos 3 audiências públicas com a presença de ministros, sendo uma reunião com o ministro Ricardo Vélez, ex-ministro da Educação, outra com o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, e também com o ministro Abraham Weintraub, atual ministro da Educação. Foram 5 audiências públicas para tratar do Fundeb. Aprovamos 51 projetos de lei. Aprovamos 48 requerimentos. Aprovamos as emendas à LDO no sentido de aumentar os recursos na infraestrutura e no desenvolvimento da educação básica.
Desta forma, senhoras e senhores senadores, quero destacar e agradecer, em nome da educação brasileira, o empenho e dedicação de cada um de vossas excelências no trabalho dessa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Especialmente, agradeço ao senador Flávio Arnes, vice-presidente dessa comissão, que assumiu os trabalhos de maneira brilhante enquanto eu estive de licença médica. Tenho a certeza que fizemos um excelente trabalho nesse primeiro semestre e que faremos ainda mais neste segundo semestre que estamos iniciando hoje. Com muito diálogo e respeito às diferentes opiniões desses colegiados, vamos seguir neste ritmo de trabalho para desenvolver nosso país e diminuir as mazelas que atingem principalmente o setor educacional. Me permita ainda, senhoras e senhores senadores, trazer aqui uma reflexão que eu julgo das mais importantes para a educação brasileira. Trago ao conhecimento de Vossas Excelências uma dura realidade que, desde abril, vem trazendo muita apreensão a todos aqueles que se importam com a educação brasileira. Hoje, ou melhor, ontem, me refiro à Universidade Federal de Santa Catarina, estendendo a todos os institutos federais e todas as universidades federais, iniciaram as aulas do segundo semestre. Infelizmente, o semestre começa sem a certeza de que a universidade terá recurso para pagar contas de luz, água e limpeza até o fim do ano, conforme matéria veiculada no jornal, nesse caso no Diário de Santa Catarina de ontem. Certamente no Ceará já houve manifestação, no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente em todo o Brasil, porque esse problema atinge todas as universidades federais do Brasil. No início de maio foram anunciados contingenciamentos no valor de 30% do custeio das universidades e também em alguns institutos federais de todo o Brasil. Naquela época, vários reitores anunciaram que suas instituições teriam recursos para se manter até o mês de agosto ou no máximo setembro. Infelizmente, a previsão está a se concretizar. Segundo o diretor-geral do gabinete do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, se o governo federal não restituir parte dos valores contingenciados em maio, a instituição conseguirá manter suas atividades apenas até o final deste mês ou, na melhor das hipóteses, até meados de setembro. A Universidade Federal de Santa Catarina conta com aproximadamente 42 mil habitantes. Me permitam usar como exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina, por se tratar do meu estado, mas certamente é o problema de todas as universidades federais de todo o Brasil. E o valor do contingenciamento no custeio dessa instituição foi de 45 milhões de reais. Desde o início do contingenciamento, a universidade já tomou várias medidas para reduzir os seus gastos e as suas despesas. Houve diminuição significativa no número de projetos em que os alunos desenvolvem pesquisas, que é lamentável, e recebem bolsas de ajuda de custos. Outro item extremamente lamentável. Foram revistos alguns contratos de prestação de serviços que resultaram numa economia de R$500 mil mensal. Com a economia no serviço de limpeza e conservação, mais de 80 terceirizados já foram desligados da universidade. Além disso, há medidas que impactam diretamente nos estudantes, como o fechamento do restaurante universitário nos finais de semana. Quem é de Santa Catarina sabe aqui, eu fiz muitas refeições lá no restaurante universitário quando estudava na Universidade Federal de Santa Catarina. E naquela época a realidade era bem diferente da realidade dos dias de hoje. E a expectativa que nós temos é de dias piores. Portanto, por sua vez,
O Ministério da Economia e o Ministério da Educação não dão sinais de que haverá liberação de recursos. As universidades federais têm um papel estratégico junto ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. Mais de 80% de toda a pesquisa realizada no Brasil é desenvolvido pelas universidades federais. Além de toda essa situação das universidades e institutos federais, registro aqui que durante o mês de julho, quase 350 milhões de reais foram contingenciados novamente do Ministério da Educação. E a educação, como todos nós sabemos, é a área que mais sofre com o contingenciamento do governo federal. Cerca de 2 bilhões de reais já foram contingenciados desde janeiro, afetando não somente a educação superior, mas também a educação básica. O governo federal precisa urgentemente se posicionar sobre essa situação e liberar recursos para que as instituições de ensino superior possam terminar o semestre letivo. Num país de desigual como o nosso, é inadmissível que o sonho do diploma universitário fique cada vez mais longe de nossos jovens e que a educação como um todo não seja encarada como prioridade orçamentária do nosso governo. Era essa manifestação que eu gostaria de fazer, que, na verdade, tem como objetivo um alerta ao governo federal para que o caos efetivamente não se instale definitivamente nos órgãos federais e nas universidades federais. Eu já tenho informação que, não me recordo o nome, senador Flávio Arnes, mas já tem universidade que a água já foi cortada. Imagina se nós permaneceremos com essa situação, com daqui um pouco corte de energia, corte de água, corte de serviços essenciais básicos. Realmente é extremamente preocupante. Me cabe, nesse momento, como presidente dessa comissão, que lamentavelmente se encontra, que o país se encontra nessa situação, de, no mínimo, fazer um alerta e tirar um posicionamento dos nossos parlamentares que compõem essa comissão, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, se não a mais importante do Senado Federal, porque aqui emana a educação, o conhecimento, a formação do ser humano, e aqui nós não estamos tratando e não tratamos de papel, nós tratamos efetivamente do futuro da nossa nação, que passa desde o ensino básico, o ensino fundamental, até as universidades. E para isso, evidentemente, que precisamos de recursos para manter viva essa chama de fazer com que o país possa se desenvolver, e só vai se desenvolver a partir da educação, como nós temos discutido nessa comissão. Bem, dito isso, agora eu proponho, vamos à ordem do dia, e eu proponho que nós possamos deliberar, possamos deliberar os projetos cujos senadores encontram-se presentes. Então, eu seguiria a lista de prioridades, dando prioridade aos senadores presentes, partindo do item 1, 2, a partir do momento que os senadores estão presentes na lista, nós vamos fazendo a relatoria e a discussão dos projetos. Se os senhores concordarem, assim procederei. Muito obrigado. Senador Flávio Arnes. Eu só quero, antes de entrarmos na pauta propriamente dita, de manifestar total concordância com o que Vossa Excelência acabou de colocar para esta comissão, em todos os sentidos, particularmente neste momento em termos do ensino superior. Esse corte de 30%
né, no mínimo, contingenciamento, de acordo com o que é falado, e sem manifestações de como que isto vai acontecer para frente, se existem possibilidades, não existe, o diálogo, o entendimento para a busca de uma solução, vem, na verdade, assim, afetando gravemente as instituições de ensino superior do nosso país. Tenho recebido, o senador Girão, Stevenson e demais senadores, manifestações dos institutos federais de educação, da UTFPR, Universidade Federal Tecnológica, das universidades federais, que são 30% dos recursos discricionários. É para pagar luz, água, bolsa, fazer a reforma, fazer a manutenção, senão a instituição não sobrevive. Mas, além de haver o corte, isto já houve um corte anterior, em anos anteriores, um decréscimo dos recursos. Então, esta Comissão de Educação, nesse sentido do ensino superior, deve manifestar, na minha opinião, assim, concordância com o que foi colocado de maneira tão didática, tão sensível por Vossa Excelência, e fazer chegar esta preocupação, né, no ministro da Educação, no ministro da Economia e no próprio presidente da República, porque o Brasil depende das instituições. Eu digo assim, não é uma despesa, a gente pode ter um investimento enorme. Por exemplo, o remédio Vonal. Todo mundo usa o Vonal hoje em dia para enjoos, para dificuldades. É o remédio desenvolvido numa instituição de ensino superior, o que traz royalties, né, para quem pesquisou, para o departamento, para a universidade, como foi colocado, né, a pesquisa no Brasil depende, né, depende disso, né, então depende das nossas instituições. Então, só reiterar o apoio, a concordância e dizer, olha, vamos investir de novo, porque muito já foi discutido, inclusive com a presença do ministro aqui nesta comissão, mas vamos discutir de novo para, pelo menos, todo mundo saber como é que vai ser o futuro aqui, né? Nós não podemos permitir que um patrimônio tão importante do Brasil seja aí relegado a um segundo plano, sem a consideração e as explicações necessárias. Então, total apoio. E vamos conversar, dialogar, insistir, né, para que soluções sejam construídas. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e ofereço a palavra ao senador Jorginho Melo. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência e a todos os membros da comissão. Eu teria que ir até a comissão, até o plenário, tem uma audiência sobre os pescadores e está um grande número de catarinenses. Inclusive, se eu puder ter o privilégio de representar a Vossa Excelência também. E eu tenho duas matérias aqui que eu sou relator, eu não queria faltar com a comissão. Então, eu pediria a vênia se eu poderia fazer o relato agora de forma... Vou consultar os colegas senadores e senadoras se há concordância e passo a palavra para Vossa Excelência. Em seguida, só antes, consulto e peço autorização, então, desta comissão para mandar expediente ao ministro da Educação e ao presidente da República, externando em nome da comissão toda essa preocupação do qual o senador Flávio Arnes ratificou e do qual eu relatei, para que essa comissão, enfim, se manifeste a respeito desse tema que, na minha opinião, é extremamente preocupante, com consequências imprevisíveis e que necessita de uma atuação forte, firme e rápida do governo federal. Então, havendo concordância, agradeço a Vossas Excelências e já solicito aos nossa assessoria que formule o ofício, a manifestação, para que nós possamos encaminhar ao ministro da Educação e também ao presidente da República as nossas preocupações. Então, havendo concordância, vamos ao item 7 da pauta. Muito bem. Não terminativo, que confere o título de capital nacional do ovo ao município de Bastos,
no estado de São Paulo, capital nacional do ovo. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado federal Capitão Augusto, relatoria senador Jorginho Melo, relatória pela aprovação. Concedo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Muito bem, senhor presidente. Esse negócio de ovo aí lá em Santa Catarina não deu muito certo, né? Vossa Excelência sabe disso, né? Mas como é em São Paulo, né? Eu vou. Não deu certo. Lá alguém foi batizado de com codinome de ovo, né? E então não deu certo muito lá na política catarinense. Mas nada a ver com isso. É um projeto da autoria do eminente deputado Capitão Augusto, que confere o título de Capital Nacional do Ovo ao município de Bastos, no estado de São Paulo. Eu vou tentar abreviar, senhor presidente, não desprezando a matéria, mas para não cansá-los. Na justificativa, o autor cita alguns dados sobre a cidade de Bastos e a sua relação com o comércio de ovos, mercado atualmente responsável por 74% da economia do município, segundo dados da sua Associação Comercial e Industrial. A proposição que não recebeu emenda foi distribuída para análise exclusiva da Comissão de Educação, de onde deverá seguir para o plenário. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2 e 6º do Regimento Interno, opinar a proposições que versem sobre homenagem cívica e assuntos correlatos. O município de Bastos, no estado de São Paulo, possui cerca de 20 milhões de galinhas de postura, sendo responsável pela produção de 14 milhões de ovos por dia, o que corresponde a 20% da produção nacional de ovos. Além disso, cedia atualmente a tradicional Festa do Ovo de Bastos, cerimônia de grande importância na economia econômica e cultural para o município e região. Essa solenidade tornou-se o principal evento do universo da avicultura e de postura brasileira, com a realização de exposições, a apresentação de inovações e dos produtos utilizados no setor aviário e na cadeia produtiva de ovo. Por toda a sua história e tradição na produção de ovos, Bastos já amplamente reconhecida como a capital nacional do ovo. Entretanto, esse título, concedido apenas de fato, merece ter registro formal por meio de lei para fazer jus ao município que tanto contribui para esse importante segmento econômico do país. Não há dúvida, pois, que a proposição em tela é meritória. Ademais, por ser única comissão a pronunciar-se sobre a matéria, compete à Comissão de Educação ainda a análise dos requisitos de constitucionalidade e regimentalidade do projeto. Quanto a esses aspectos, nada a se opor, PLC 133, 2018. O voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara 133, 2018. Esse é o parecer e voto, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira se manifestar, submeto à votação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Resultado. Relatório passa a constituir o parecer dessa comissão favorável ao projeto e a matéria vai ao plenário. Número 12 agora, senhor presidente, é a última matéria. Número 12? Número 12 é terminativo, senador Jorginho Melo. Número 12 é terminativo. Eu sugiro a Vossa Excelência que a gente possa sobrestar esse, uma vez que perfeito. Que é terminativo e certamente nós faríamos só a leitura do projeto sem... Se Vossa Excelência quiser deixar para a próxima, eu posso relatar então na próxima sessão, sem problema. Deixamos para a próxima pode ser? Sessão. Muito obrigado. Okay. Agradeço a sua gentileza, presidente, e eu vou me ausentar para ir até lá no plenário da Câmara sobre a audiência da pesca que está em E Vossa Excelência pode fazer o obséquio de me representar? Haja visto que só entre parentes, que Santa Catarina... entre todos os destaques que merece ser relatado, se destaca também no setor pesqueiro. É o maior estado, a maior pesca do estado do Brasil se dá em Santa Catarina. Mas não é só a maior,
a metade de tudo que é capturado no Brasil vem de Santa Catarina. Então, a pesca exerce papel estratégico no desenvolvimento econômico das nossas regiões. E todos nós sabemos e acompanhamos, o senador Lazier está aqui comigo há mais tempo, as voltas e reviravoltas que nós tivemos com o Ministério da Pesca, que virou ministério, depois virou secretaria, depois ficou subordinada direta ao presidente da República. Chegou até ir para o presidente da República. E, na verdade, o que está acontecendo no Brasil hoje, senador Flávio Arnes, a judicialização e a criminalização da atividade pesqueira. Feita por pessoas que muitas vezes não têm o mínimo de conhecimento do setor, que estão a exercer as suas funções, a questão não avança, como nós discutimos, inclusive, na gestão no mandato passado, a questão das licenças para pesca, não só da tainha, que terminou agora, mas, enfim, uma reestruturação desse setor que possa dar uma dinâmica completamente diferente a essa que vem sendo dada, porque tem excesso de normas, excesso de leis, excesso de portaria, excesso de instrução normativa, excesso de fiscalização, são fiscalizados pela Polícia Federal, pelo IBAMA, enfim, até pelo Exército da Salvação, se for necessário, são fiscalizados. E criminalizaram a pesca, o que é muito ruim para o nosso Estado. Os pescadores se apresentam hoje com um misto de revolta e indignação, porque as coisas não avançam, eles não têm segurança para pescar. E o que acontece, senador Lazier? Se eles não têm a licença, Vossa Excelência acha que eles ficam com o barco parado? Não. Então, estão pescando sem licença. Nós temos que agir rápido também com relação a isso. Parece que o país, tudo que a gente conversa, precisa de reparos, precisa de adequação, precisa de bom senso, precisa de entendimento para que as coisas possam efetivamente funcionar. Talvez esse seja o nosso pior problema. O problema não é a atividade de quem quer trabalhar e etc. O problema é a dificuldade para quem quer trabalhar, poder trabalhar. Desburocratizar, facilitar, simplificar e partirmos para o princípio da confiança, porque a administração pública se norteia, na minha opinião, e na opinião de todos nós, certamente, pelo princípio da confiança. Tudo na vida se baseia pelo princípio da confiança, muito mais no setor público. Nós temos que ter confiança de que o prefeito, ou o governador, ou o secretário, ou o ministro, vai fazer o que precisa ser feito e fazer de forma correta e legal. Não, nós burocratizamos tanto o país que o que acontece hoje é o seguinte: nós temos uma desconfiança de que, preliminarmente, essas pessoas que detêm o poder vão fazer algo de errado, que dificultamos cada vez mais, instituindo cada vez mais normas, regras, instruções normativas, decretos, portarias e leis, inclusive, que dificultam a atividade econômica. E se nós desejamos salvar o nosso país e salvar os nossos empregos, nós temos que salvar as nossas empresas, sem as quais nós não vamos ter emprego, o que é muito lamentável. Só dou como exemplo a questão da pesca e peço a Vossa Excelência que possa me representar lá numa sessão especial da Câmara dos Deputados, em homenagem aos pescadores de todo o Brasil, dentre as quais a comitiva mais expressiva é de Santa Catarina, exatamente porque é o estado que mais produz pescado no Brasil. Senhor presidente, só para falar da portaria 445, que o ex-ministro Sarney levou muito de nós na conversa, os pescadores vão para o mar. Ser pescador não é brincadeira, porque enfrenta, tem que ser corajoso, e vai pescando. Quando chega na praia, ele vê o que pescou, ele sabe mais ou menos o que pode pescar, conforme a malha, enfim, eles obedecem isso tudo. Mas algum peixe que pega,
que vem para a rede, que não era aquele peixe, eles não podem vender, nem doar para alguém, para alguma instituição de caridade, tem que jogar no mar morto. Então, é uma coisa tão burra que a gente tem tentado conversar com a fiscalização, que é um pandemônio, é impressionante. A perseguição é de desanimar. Então, acho que alguma coisa será mudado, né, facilitando, ou senão eles vão ter que contratar algum mergulhador para ficar lá embaixo e dizer você para lá, você para cá, você não venha, por favor. Porque senão depois tem que jogar morto no mar, né? Criando outro problema, né? Então, isso é só um exemplo a portaria 445. Eu vou lá, senhor presidente, senão eu vou perder o... Ok, bem. Senhor presidente... Pois não, senador Flávio Arnes. Depois dos outros senadores também lerem os relatórios, eu gostaria de indagar de Vossa Excelência se seria possível colocar como extra pauta o PL 3789, 2009, né, que é o Dia do Espiritismo. Apesar de ser terminativo, talvez fosse interessante, senador Girão, de ler e deixar a discussão, porque daí na próxima vez, quando houver a discussão, já seria mais rápido também, né? Se Vossa Excelência concordar, está bem. Então, se Vossa Excelência concordar, colocar no momento adequado como extra pauta. De minha parte, não há objeção, acredito que do plenário também não há objeção, então atendido a solicitação de Vossa Excelência. Vamos ao item 3 da pauta. Item 3 da pauta, projeto de lei número 1271 de 2019, não terminativo, que acrescenta o artigo 71A, a lei número 8069, de 13 de julho de 1990, conferindo livre acesso nos eventos públicos e privados aos agentes ou comissários de proteção da infância e juventude. A autoria é do senador Isalcir Lucas, a relatoria é do senador Stevenson Valentim, o relatório é pela aprovação nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria ainda será apreciada pela CDH em decisão terminativa. Concedo a palavra para Vossa Excelência para leitura e defesa do seu relatório. Grato, excelentíssimo senador Dário Berg, senhor presidente, senhoras senadoras, senadores aqui presentes. Bom, já que o senhor fez essa introdução, o horário se torna avançado, eu vou partir aqui para a proposição, que consta em 3 dispositivos. O artigo 1º, que descreve o objeto da lei proposta. O artigo 2º, que insere o artigo 71A, a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, para estabelecer que fica assegurado ao agente ou comissionário de proteção da infância e juventude, devidamente credenciado, independente da escala de serviço, o livre acesso aos locais em que ocorram eventos, shows, espetáculos, dançantes, bem como casas noturnas, boates, bares, cinemas, teatros, estádios de futebol e locais congêneres, bastando, para tanto, exibir sua credencial no local da entrada. Já no artigo 3º, consta a cláusula de vigência, a qual propõe que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação. Em justificativa, o autor da matéria argumenta: a motivação da proposição decorre do fato de que o agente de proteção da infância e da juventude é um instrumento essencial para a plena eficácia do sistema de garantias idealizados pelo ECA, mediante a atuação e o juízo da infância e da juventude, pode com maior facilidade reprimir ameaças ou violações ao direito das crianças e adolescentes. A matéria foi distribuída, como o senhor mesmo disse, senhor presidente, a CE, que está aqui, e segue para a CDH. Até então, vamos para a análise. No que respeito ao mérito, cabe enfatizar que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. O ECA estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar com absoluta
prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Da mesma forma, vale destacar que o Estatuto também diz ser dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça e violação dos direitos da criança e do adolescente, e que a criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, ao lazer, esporte, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nesse contexto, a iniciativa, ora proposta, é meritória, no sentido de facilitar o acesso dos representantes credenciados aos eventos públicos e privados, de forma a assegurar a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes. Todavia, é igualmente importante assegurar que tal fiscalização não restrinja indevidamente o direito dos jovens ao esporte, ao lazer e à cultura. Por essa razão, entendemos que, além de devidamente identificado, o representante deva comprovar estar no exercício de sua função e permanecer no local apenas o tempo necessário para a fiscalização, de modo a evitar, inclusive, que o interesse público na fiscalização sirva como pretexto para a satisfação de alguns interesses particulares espúrios. Ademais, cabe ponderar que, em lugar de inserir o artigo 71-A como ora proposto, seja mais adequado inserir o artigo 136-A, o qual comporia o título 5º do Estatuto, que trata das atribuições do Conselho Tutelar e de seus membros, autoridades credenciadas, para efetuar a fiscalização pretendida. Assim sendo, consideramos a matéria meritória nos termos substitutivos a seguir apresentado. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1271 de 2019, nos termos da seguinte emenda. Substitutivo. Projeto de lei número 1271 de 2019, altera a lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências para conferir livre acesso para a fiscalização dos eventos públicos e privados aos membros do Conselho Tutelar. Artigo 1º. Esta lei acrescenta o artigo 136-A à Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para conferir livre acesso aos membros do Conselho Tutelar para fiscalização a eventos públicos e privados. Artigo 2º. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do artigo 136-A. Artigo 136-A. Fica assegurado ao membro do Conselho Tutelar o livre acesso para fiscalização aos locais em que ocorram eventos, shows, espetáculos, dançantes, bem como casas noturnas, boates, bares, cinemas, teatros, estádios de futebol ou locais congêneres, devendo, para tanto, o representante exibir sua credencial no local da entrada, comprovar estar no exercício de sua função, bem como permanecer no local apenas o tempo estritamente necessário para a devida fiscalização. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores e senadoras que concordam com o parecer do senador Stevenson Valentim permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer dessa comissão. Evidentemente que é favorável. O projeto, na forma de emenda número 1 da CE substitutivo, vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Item 4 da pauta, projeto de lei número 2107 de 2019, não terminativo, autoria Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado Giovanni Cherini, relatoria do senador Lazier Martins, projeto é pela aprovação e declara o padre Theodor Anstad patrono do cooperativismo brasileiro. Conceda a palavra ao ilustre senador Lazier Martins para a apresentação do seu relatório. Muito obrigado, presidente. Dário Berger, senhores senadores, antes de mais nada eu gostaria de dizer que me parece muito justa essa homenagem e é projeto do deputado Cherini e que chega agora ao Senado.
Este nome, senhores senadores, diz respeito ao criador do cooperativismo no Brasil. É um padre jesuíta alemão que chegou no país em 1885 e criou esse sistema econômico que é extremamente louvável e foi muito elogiado na época pelo Papa João Paulo II. Ele dizia: nem capitalismo, nem socialismo. O ideal é o cooperativismo. Então eu leio o relatório sucintamente. A proposição consta de 2 artigos, dos quais o primeiro concede o título de patrono do cooperativismo brasileiro ao padre Theodor Amstad, enquanto o artigo 2º determina a entrada em vigor da projetada lei na data de sua publicação. A justificativa expõe a trajetória do padre suíço, não alemão, suíço, no sul do Brasil, e em especial o seu protagonismo ao criar em 1902 a primeira cooperativa de crédito no país, a Caixa Rural de Nova Petrópolis. A quem não sabe, Nova Petrópolis é uma das mais belas cidades gaúchas. Fica no alto da Serra Gaúcha, é conhecida como o Jardim da Serra Gaúcha. É uma cidade extremamente florida e de origem alemã. É um belo município. Lá foi criada a primeira cooperativa do Brasil, uma cooperativa de crédito. Análise. Uma vez vencidas aqui as questões formais, todas elas sem reparo. Quando chegou ao Brasil, em 1885, o padre jesuíta Theodor Amstad talvez não soubesse que permaneceria aqui até o final da sua vida, por mais de longas 5 décadas. Tampouco imaginava, provavelmente, que deixaria um memorável legado ao seu novo país. Desde que se estabeleceu na sua primeira paróquia em São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, o padre Theodor, então com 34 anos e coadjutor do vigário, mostrou criatividade e perseverança para ajudar a sua comunidade, em sua maioria formada por colonos de origem germânica ou italiana. Ao lado de outras lideranças religiosas, pequenos proprietários e trabalhadores rurais, o pequeno padre, como era carinhosamente chamado, criou, em 1902, a Associação Rio-Grandense de Agricultores, e a primeira do gênero no Rio Grande do Sul. Junto à associação foi criada também uma caixa de crédito rural dedicada ao empréstimo e à poupança, que consistiu na primeira cooperativa de crédito no Brasil e na América Latina. A inspiração, tanto para a criação da associação como da cooperativa, veio de experiências europeias, que pudera conhecer quando jovem, especialmente aquelas vinculadas à tendência do denominado catolicismo social. Outra caixa de crédito cooperativa foram criadas com base no exemplo e nos princípios lançados pelo padre Amstad, se não mesmo com sua participação direta, inicialmente no município de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, logo em outros municípios gaúchos, por fim em diversos estados do país. Essa experiência inaugural foi muito bem sucedida e continua até hoje na forma de sistema de crédito cooperativo, Sicredi, que reúne alguns milhões de associados e 114 cooperativas em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Pela grande relevância da contribuição do padre Theodor Amstad para estabelecer no Brasil o cooperativismo, essa forma de organização de pessoas baseada nos valores da ajuda mútua e da responsabilidade, consideramos meritória a proposição. A proposição adequa-se, ademais, às disposições da Lei nº 12.458, de 26 de julho de 2011, que estabeleceu os critérios para a outorga do título de patrono. Não detectamos, por fim, óbices relativos à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Voto.
Conforme a exposição, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2107/2019. É o relatório. Em discussão, o relatório apresentado pelo senador Lazier. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão e submeto à votação os senadores e senadoras que concordam com o parecer pela aprovação do senador Lazier, permaneçam como se encontram. Aprovado. Resultado, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto e o mesmo vai ao plenário. Eu só quero rapidamente cumprimentar o senador Lazier pela relatoria e me associar em nome de Santa Catarina a essa atividade que também é muito cara para Santa Catarina, que é o cooperativismo. Então, justa e legítima homenagem, parabéns ao autor, que é o deputado Giovanni Querini, e, sobretudo, ao senador Lazier Martins, relator dessa matéria, que fez um belíssimo relatório, e parabéns também a todos os cooperativados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e desse imenso Brasil, incluindo o Paraná também, do senador Flávio Ardes. Vamos, então, ao item 5 da pauta, que também a relatoria é do eminente senador Lazier Martins, é o projeto de lei número 408 de 2019, não terminativo, que reconhece a marcha de resistência do cavalo crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional. A iniciativa é do deputado federal Afonso Ram, e o relatório é pela aprovação. Portanto, concedo a palavra a Vossa Excelência para a apresentação do relatório. Obrigado, presidente. Colegas senadores, eu também aproveito para adicionar que o cavalo crioulo é um animal extremamente valorizado e respeitado no Rio Grande do Sul. Inclusive, senhor presidente e senhores senadores, daqui a 15 dias começa no Rio Grande do Sul, no município de Esteio, a famosa Expo Inter, que é a maior feira de animais do Brasil. E em meio a este evento tem uma prova que é a maior atração, chamada a competição Freio de Ouro, só com cavalos crioulos adestrados ao trabalho de campo. Bom, o projeto é do deputado Afonso Ram, que reconhece a marcha de resistência do cavalo crioulo no Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional. Dos seus 3 artigos, o artigo 1º tem o mesmo teor da emenda, tal como descrita. O artigo 2º assegura ao poder público a competência de assegurar a livre realização das atividades que compreendem a prova. O artigo 3º, por fim, prevê que a vigência da lei em que vier a se converter o projeto se inicia na data de sua publicação. Bom, com relação à análise, vencidas as questões formais, vou direto ao mérito, senhor presidente. A marcha de resistência é a disputa funcional mais antiga do cavalo crioulo. Criada em 1971 pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, inspira-se nas lides campeiras das estâncias, quando os cavalos trabalhavam até 15 dias consecutivos e percorriam 50 quilômetros por dia em média. Trata-se de competição que busca avaliar a rusticidade, a resistência e a capacidade de recuperação do animal. Atualmente, a prova possui um percurso de 750 quilômetros divididos em 3 fases, disputadas ao longo de 15 dias. É realizada praticamente sob os mesmos moldes nos 3 países do Cone Sul. Iniciativas como a da presente proposição contribuem para conferir legitimidade ao caráter cultural dessas manifestações, particularmente daquelas que sofrem algum tipo de preconceito em razão de sua origem social. Por essas razões, é sem dúvida pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa de reconhecer a marcha de resistência do cavalo crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional. Voto. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 408 de 2019. É o relatório.
Em discussão, o relatório apresentado pelo senador Lazier. Eu quero discutir. Senador Confúcio Moura, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, embora eu não seja gaúcho, eu conheço o cavalo crioulo. Não é? É uma raça extremamente especial, mas como tem lá no estado de Rondônia uma migração de gaúchos muito grande, tem muitos exemplares do cavalo crioulo lá e também tem as mesmas nos festejos, as festas gauchescas no estado de Rondônia, os vários CTGs e outros criatórios, tem o cavalo crioulo extremamente valorizado, amado pelo seu povo. E não é só pelo aspecto físico, a potência do cavalo, a beleza estética, plástica do cavalo, não. Ele é também um indutor, uma inspiração da poesia, da musicalidade, do vaneirão, né? Enfim, de todo esse, dos gaiteiros gaúchos, né? Dos repentistas do estado do Rio Grande do Sul, sempre estou citando as suas façanhas pessoais em cima do cavalo crioulo na lida do gado. Então, eu acho esse projeto parece assim inocente para alguns. Quem é que vai discutir no Senado um assunto como esse? Mas eu acho tão importante porque está valorizando assim um animal, eu posso falar um animal cultura do estado do Rio Grande do Sul. Tradição. Consequentemente, de onde vai um gaúcho, ele leva o crioulo. Esse cavalo não está só no Rio Grande do Sul, ele está em tudo que é canto do Brasil, onde tem as colônias gaúchas, né? Então, meu voto é favorável com louvor. Muito bem. Eu também quero me associar. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná principalmente, nós temos peculiaridades muito próximas e muito próprias, que envolvem a nossa cultura, nossas tradições, as nossas origens, e que me parece que realmente esse projeto, embora singelo, tenha realmente uma abrangência bastante significativa, principalmente para esses povos do Sul e que desbravaram outras regiões, como é o caso de Rondônia, né? Que entra também, só quero incluir aí, senador Confúcio, Santa Catarina também, que tem uns catarinenses também por lá, e paranaenses também, certamente, em nome do senador Flávio Arnes, faça esse registro. Bem, feito o registro... Eu queria acrescentar também que a proposta é de alguém que conhece muito bem. O deputado gaúcho Afonso Ramos, ele é de Bagé. E Bagé é um dos maiores criadores de cavalos crioulos do Rio Grande do Sul. Toda aquela região, Bagé, Uruguaiana, Livramento. Então, também tem todo sentido, porque a proposta é de alguém que conhece o cavalo crioulo. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e submeto à votação. Senadores e senadoras que concordam com o parecer do senador Lazier, que é pela aprovação, permaneço como se encontra, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer dessa comissão e a matéria vai ao plenário do Senado. Agora sim, senador Flávio Arnes, nós vamos deliberar extra pauta, o projeto de lei número 3789 de 2019, só que é terminativo, que institui o Dia Nacional do Espiritismo. A autoria é do senador Eduardo Girão, a relatoria é do senador Flávio Arnes, o relatório é pela aprovação, portanto, concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, para a defesa e a leitura do seu relatório. Muito bem, eu só indago do nosso secretário, que aqui ainda não consta, né, para... Se houvesse a cedência do... isso aí. Eu quero destacar que é um projeto da mais alta importância, que demonstra o respeito, o reconhecimento de todos nós pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela comunidade espírita no Brasil. Foi realizada uma audiência pública aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da mais alta relevância,
O projeto é de autoria do amigo senador Eduardo Girão, uma das lideranças também do espiritismo no Brasil, no Estado e no Brasil, e eu próprio, inclusive, tenho uma relação muito próxima também com a FEP, que é a Federação Espírita do Paraná, com um trabalho extraordinário social. Participei, inclusive, no início desse ano da Conferência Espírita do Paraná. São 10 mil pessoas que participam do evento. É realizado no município próximo de Curitiba, o evento, e no município de Pinhais, mas todo ano 10 mil pessoas aproximadamente. Então, vem contribuindo muito para o Brasil, e a iniciativa é no sentido, senador Girão, de instituir o Dia Nacional do Espiritismo, Como compete à Comissão de Educação, Cultura e Esporte opinar sobre matérias alusivas a datas comemorativas, foi realizada, inclusive, audiência pública para embasar a necessidade já articulada por esta comissão. No mérito, o projeto cuida de instituir o Dia Nacional do Espiritismo, a ser celebrado anualmente na data de 18 de abril. A Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, fixa critérios para a instituição de datas comemorativas no território nacional, relacionados à alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira. Ademais, referido diploma legal dispõe que a definição de critério de alta significação será dada em cada caso por meio de consultas e audiências públicas realizadas, o que aconteceu, devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Os critérios legais foram totalmente atendidos no tocante ao PL 3789 de 2019, uma vez que no dia 11 de junho de 2019, nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte, foi realizada audiência pública para debater a importância da instituição do Dia Nacional do Espiritismo, contando com a presença de representantes de organizações pertencentes ao segmento, tais como o presidente da Federação Espírita Brasileira e presidente da Federação Espírita aqui do Distrito Federal. Importa ressaltar que, conforme apontado na justificação do projeto Ora em Relevo, os dados evidenciam que o Brasil é atualmente o país com maior contingente de participantes ativos do espiritismo, com número crescente de adeptos e simpatizantes, o que demonstra a enorme relevância religiosa e cultural da medida proposta pelo PL 3789/2019. Por essa razão, consideramos o projeto meritório. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3789 de 2019. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria, senador Eduardo Girão. Senador Dário Berger, presidente dessa comissão, que eu considero também uma das comissões mais importantes desse Senado Federal. Meu relator, meu amigo e irmão, senador Flávio Arnes, demais colegas aqui presentes, senador Confúcio, senadora Leila, senador Lazier, senador Estives. Começar esse segundo semestre, minha primeira participação, minha primeira fala, tratando do Dia Nacional do Espiritismo, para mim é uma honra e uma alegria muito grande, porque não apenas pelos 3,8 milhões de seguidores que o Espiritismo tem no Brasil, segundo o IBGE de 2010, e os 30 milhões de simpatizantes que a doutrina tem pelo Brasil, segundo várias pesquisas, mas, sobretudo, pelo trabalho de caridade que é feito desinteressadamente, um exército de pessoas
que respeitam as outras religiões, isso é muito importante, inclusive se unindo em várias causas pela vida, contra as drogas. E é um exército que desenvolve um trabalho em todo o território nacional e fora do Brasil, levando não apenas o pão, o alimento material, mas levando, sobretudo, o alimento espiritual, o conforto, a esperança de pessoas que passam problemas por diversas situações. Eu sou um exemplo vivo dos benefícios dessa cultura, que eu considero cultura, porque é um tripé, o espiritismo. É religião, ele é ciência e ele é filosofia. Então, na minha vida foi muito impactante quando eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tinha síndrome do pânico, abriu um chão para mim, um buraco com depressão, há cerca de 20 anos, e o Espiritismo me trouxe. Ele é considerado a doutrina da fé raciocinada. E ele me trouxe ali, eu que sou muito cartesiano, para entender ali, muito racional, lógico, ele me trouxe aquelas perguntas que desde a infância eu tinha questionamentos e para mim foi muito importante. Mas além de crença, além dessa questão espiritual, tem um trabalho muito bonito que é feito, que não sai muitas vezes em jornais, porque é feito de forma, como eu falei, desinteressada, mas que leva muito amor, leva muito conforto para os brasileiros em todo o país. Então, começar o ano, a gente lendo o relatório, a gente não vai poder hoje votar, porque não temos ainda o quórum aqui para fazer essa votação, que é terminativo, mas me deixa muito feliz, porque no dia 29 de agosto, senador Dário, se a gente pudesse conseguir mobilizar os colegas para a gente votar, 29 de agosto vai ter aqui uma sessão solene, que todos são convidados, 29 de agosto, porque é o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, um grande espírita, médico, político, um dos responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil. Até o anel de formatura ele doou para comprar remédio para uma mãe que estava com a filha desesperada, para você ter uma noção. Ele doou o anel de formatura dele. E nós vamos fazer uma sessão solene no dia 29 de agosto aqui no plenário. E eu gostaria, se fosse possível, se o universo conspirar, eu acredito que sempre conspira para o bem, de levar aqui aprovado por essa comissão, entregar na mão do deputado Rafael Mota, que está muito entusiasmado também com essa ideia, o deputado federal, para que ele aprove lá e a gente torne esse dia, que não é o objetivo se tornar feriado, absolutamente, longe disso. O objetivo é fazer menção a uma cultura que no Brasil, que é a maior nação espírita do mundo, embora que tenha vindo da França, né, através do Allan Kardec, todo o estudo, toda consolidação da doutrina espírita, mas aqui no Brasil proliferou e está voltando para a França e para outros países com muita força a partir do Brasil. Como o Brasil também é tão abençoado como a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo, isso é muito bacana e isso nos renova a esperança de que nós temos um futuro melhor com a união de todas essas religiões. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a Vossa Excelência e consulto Vossas Excelências se tem mais alguém que gostaria de se manifestar a respeito do relatório defendido pelo senador Flávio Arnes. Não havendo manifestação, encerro a discussão e coloco o projeto em votação. Como é terminativo, fica sobrestado para a próxima reunião dessa comissão. E já solicito os nossos assessores e os nossos parlamentares que compõem essa comissão para que nós possamos fazer, de repente, um esforço concentrado para limpar a pauta dos projetos terminativos, dentre os quais está esse projeto de Vossa Excelência. E eu acho que é muito peculiar e muito próprio homenagear também
outro pai do espiritismo aqui, que já fizemos isso, inclusive, num pequeno debate no plenário do Senado, onde eu mencionei Chico Xavier, né? E que, se eu não estou equivocado, ele, dentre tudo que ele defende que nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos desenhar um novo fim. Então, que esta seja a época própria para nós renovarmos os nossos ideais e sonhos de um Brasil melhor, de uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Parabenizo Vossa Excelência como autor do projeto e, igualmente, não me canso de parabenizar e agradecer o senador Flávio Arnes, que é o vice-presidente dessa comissão e que, na verdade, tem muito mais conteúdo para ser o próprio presidente da comissão, a quem agradeço muito essa parceria da qual nós harmonicamente conduzimos essa comissão. Eu vou solicitar a Vossa Excelência que assuma aqui rapidamente, porque tem mais um projeto que eu sou relator e que aí nós vamos limpando a pauta, sendo que eu queria aproveitar essa oportunidade também para submeter a Vossas Excelências a esta pauta um requerimento de minha autoria, que, enquanto o senador Flávio Arnes vai se acomodando aqui, eu vou defender. Bem, não havendo, então, como eu sou relator, passa a presidência ao senador Flávio Arnes para que eu possa relatar o projeto de lei que está na pauta. É o item número 8 da pauta, projeto de lei da Câmara número 118/2018, não terminativo, altera a lei número 98/75, de 25 de novembro de 1999, para denominar rodovia Ulisses Guimarães, trecho José Pascoal Baggio, o trecho da rodovia BR-282 que especifica. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputada federal Carmen Zanotto, relatoria o nosso presidente, colega, senador Dário Berger. O relatório é pela aprovação com 2 emendas que apresenta. Então, concedo a palavra ao nosso presidente, Dário Berger, para a leitura do relatório. Aqui também tem que... Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Como Vossa Excelência já mencionou, esse é um projeto de lei que ele tem 2 artigos. O segundo institui a referida denominação. E expõe-se que, na justificação, a bem-sucedida trajetória de José Pascoal Baggio e sua relevância para o município de Lages, no estado de Santa Catarina. Lages é a terra do ex-governador Raimundo Colombo, que foi também senador da República, foi nosso colega aqui no Senado Federal. E, apresentada na Câmara dos Deputados, a proposição foi examinada e aprovada pelas comissões de Viação e Transporte, Cultura e Constituição e Justiça e Cidadania, em regime de apreciação conclusiva nos termos dos artigos 24, item 2 do regimento interno daquela Casa. A proposição foi distribuída para apreciação da Comissão de Educação. Após a análise dessa comissão, a matéria seguirá para decisão do plenário. Não foram apresentadas emendas, a matéria então compete à Comissão de Educação opinar sobre essas proposições. E José Pascoal Baggio nasceu em março de 1921 no estado do Rio Grande do Sul, mas um gaúcho aqui, desbravador. E desde o ano de 1948... fixou residência no município catarinense de Lages. Jornalista de formação, foi fundador do jornal Correio Lagiano, o maior veículo de comunicação do município e um dos principais de toda a região serrana.
fundador da Associação dos Diários do Interior de Santa Catarina e membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Lages e do Sindicato das Indústrias Gráficas da região serrana de Santa Catarina, recebeu da Câmara de Vereadores na legislatura de 1997 a 1983 o título de cidadão lagiano, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população e à região. Como reflexo do seu espírito de cidadania, teve o seu nome de batismo emprestado tanto ao Instituto José Pascoal Baggio, cuja missão é de contribuir para o desenvolvimento das pessoas da Serra Catarinense por meio de projetos e programas, quanto ao prêmio empreendedor José Pascoal Baggio, que premia as 50 empresas da região serrana que obtiveram maior retorno de ICMS adicionado. Consideramos, portanto, diante da relevante atuação de José Pascoal Baggio para o desenvolvimento do município de Lages, que a homenagem por meio da atribuição do seu nome ao trecho rodoviário em questão reveste-se de mérito e de justiça. A referida homenagem encontra-se respaldado pelo artigo 2º da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que trata da denominação de vias públicas no Plano de Aviação Nacional. Cabe destacar também a pesquisa realizada na Rede de Informação Legislativa e Jurídica. Não se constatou nenhuma denominação oficial para o trecho rodoviário de que se trata o PLC em análise. O projeto é bem sucedido ao buscar compatibilidade com as denominações já pré-existentes. Respeita a constitucionalidade da matéria, quanto à juridicidade não há o que se opor. Portanto, o voto, senhor presidente, em face do exposto, é pela aprovação do projeto de lei número 118 de 2018, com as seguintes emendas. Emenda CE, coloque, entre aspas, a denominação rodovia Ulisses Guimarães, trecho José Pascoal Baggio, fecha aspas. Na emenda e no artigo 1º do PLC 118 de 2018, bem como na redação do parágrafo 2º, adicionado ao artigo 1º da Lei número 9.875, de 25 de novembro de 1999, que por essa matéria, por esta mesma proposição. Emenda também da Comissão de Educação, desse a seguinte redação ao artigo 2º do PLC número 118 de 2018. Abre aspas, artigo 2º. O artigo 1º da Lei número 9.875, de 25 de novembro de 1999, passará a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, renomeando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O trecho da rodovia BR-282, localizado entre o trevo de Distrito de Índios, quilômetro 207,6, e o trevo da BR-116, quilômetro 223, ambos no município de Lages, estado de Santa Catarina, fica denominado em caráter suplementar, aspas, rodovia Ulisses Guimarães, trecho José Pascoal Baggio. Sala das Comissões, esse é o relatório, senhor presidente. Muito bem. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório apresentado pelo senador Dário Berger, nosso presidente. Senhoras senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e esse relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Educação. A matéria vai ao plenário. Vossa Excelência, gostaria que eu... Muito bem. Eu agradeço a Vossa Excelência mais uma vez, senador Flávio Arnes. Eu quero submeter a inclusão de requerimento de minha autoria, extra pauta, aos senhores senadores que compõem essa comissão, no seguinte teor.
Requero, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal e artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir os exames e avaliações aplicadas aos estudantes brasileiros pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Propõe para a audiência pública a presença das seguintes autoridades. Primeiro, um representante do Ministério da Educação, ou seu ministro, ou um representante do Ministério da Educação. Segundo, o senhor Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Terceiro, o senhor Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União. 4, um representante do Tribunal de Contas da União. E 5, um representante do Ministério Público Federal. Evidentemente que susceptível a qualquer outra sugestão que possa interessar aos senhores parlamentares. Na justificação aqui, ela é praticamente autojustificável, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira foi criado em 1937, desde então se tornou uma referência para a questão educacional do país, principalmente no que tange à sistematização de conhecimentos educacionais e, assim, com a tabulação de dados, propor, em conjunto com o Ministério da Educação, melhorias à qualidade do ensino brasileiro. Entretanto, algumas denúncias de irregularidades nas licitações para a impressão das provas vêm ganhando espaço nos noticiários. Recentemente, a mesma autarquia anunciou que o maior exame de avaliação dos estudantes brasileiros, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, será realizado em formato digital, com sua aplicação iniciando-se a partir do ano de 2020, com previsão de consolidação até o ano de 2026. Porém, não ficou claro ainda qual é a sua estratégia que o INEP usará para oferecer um alto padrão de segurança durante a aplicabilidade dos exames, uma vez que existem outras provas que o INEP aplica e não só o ENEM. Propomos, assim, a realização de audiência pública sobre o tema, a fim de que seja possível, por meio de discussão qualificada entre os especialistas e autoridades, a identificação e o detalhamento do cenário, bem como a eventual elaboração, de forma conjunta e colaborativa, de propostas e alternativas que possam contribuir para a sua execução. Sala das Comissões, julho de 2019, subscrevo esse requerimento que coloco extra pauta e em deliberação e discussão de Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em deliberação. Senadores e senadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontra. Aprovado. Está, inclusive, aberto aqui a inclusão de outros nomes que possam fazer parte da audiência pública, haja visto que esse tema é um tema muito caro também para a educação brasileira, e que suscitou já muitas dúvidas, páginas policiais, demissão de presidentes e outras coisas mais que penso que seria relevante nós discutirmos essa matéria. Então, agradeço a Vossa Excelência e vamos ao item 3 da pauta, que é requerimento da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, de número 73 de 2019 e também o número 80 de 2019. Requer, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 93 do Regimento Interno, realização de audiência pública com o objetivo de debater o programa... Como é que se lê isso aqui, o meu... Satyasaia Educare. Satyasaia Educare. Autoria do senador Eduardo Girão. Passa a palavra a Vossa Excelência, então, senador Eduardo Girão, para apresentação do seu requerimento.
Muito bem, presidente, senador Dário Berger. Esse é um método de educação que eu acredito que é aquela cereja do bolo que está faltando para a gente avançar na educação em nosso país. Eu tive na Índia há cerca de 15 anos e visitei algumas regiões e descobri esse método que já não era só da Índia, já está em vários países, inclusive no Brasil, que é um método que procura trabalhar os valores humanos na educação. Eu sou do estado do Ceará, que é uma referência, eu acho que é indiscutível, referência em educação no Brasil. Das 100 escolas mais bem avaliadas do país, 80 são do Ceará. Mas o problema da violência do estado do Ceará é talvez um dos piores do país. Ou seja, não adianta você investir muito numa educação formal apenas. Eu acho que tem que ter o ingrediente da cooperação, do caráter, da formação do ser humano. Então, os seus valores e seus princípios. Então, esse método, ele é impressionante. O que eu vi, na Índia, o que eu tive a oportunidade de ver nas escolas que adotaram o método no Brasil, e acredito que vai ser uma grande revolução silenciosa quando a gente conseguir espalhar essa cultura pelo todo o território nacional. Tem 2 escolas lá no Ceará com esse método, uma em Caucaia e outra no Eusébio, e a gente percebe a diferença nas crianças, nos adolescentes. Lá na Índia, para você ter uma ideia, a pessoa inicia ali no jardim de infância e vai no método até a universidade. As universidades formam nesse método. E as grandes empresas da Europa e dos Estados Unidos disputam esses profissionais, esses formandos lá, as pessoas que foram recém-formadas, porque sabem que são pessoas éticas, sabem que são pessoas que têm valores e que não fazem aquela concorrência um com o outro para ganhar maiores salários, não. É uma cooperação para que a empresa dê certo. Então, eu acho que é uma visão bem humana da educação. Então, eu quero fazer esse requerimento aqui para que a gente possa fazer essa audiência pública no dia 22 de agosto já. A gente já viu a possibilidade dessa data com a mesa. E eu quero fazer aqui a leitura. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o programa Satya Sai Educare. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados. 1. Senhora Eliana Nunes Estrela, da secretária de Educação do Ceará, representante do Ministério da Educação. Senhor Rodrigo Cury Bicalho, presidente do Instituto Satya Sai de Educação do Brasil, lá em São Paulo. Senhor Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Mira Eliane, essa escola de Caucaia que está fazendo uma revolução com esse método. Senhora Eliane Carvalho Maciel, diretora pedagógica da escola Professor Clodomir Teófilo Girão, inclusive meu avô, meu padrinho-avô. Senhora Maria Inês Cabral de Araújo, diretora do Instituto Satya Sai Educare de Educação do Brasil. E eu quero fazer aqui rapidamente, a justificação. Em 1966, na Índia, Satya Sai Baba, mestre, educador e reitor da Universidade Prasna Nilayan, observou que o sistema educacional indiano formava muitos doutores, mas não os preparava para servir a coletividade e tampouco atingir um amadurecimento interior pleno. Para atender essa necessidade, ele fundou diversas escolas gratuitas em que o ensino das matérias é feito em paralelo à formação do caráter
com o desenvolvimento de valores universais. Essas escolas, que têm sido fonte de inspiração para educadores de todo o mundo, para a reconstrução do conceito de educação e de melhores práticas educacionais, têm como nome Programa Satya Sai de Educação em Valores Humanos. Com um sistema diferente do aplicado do ensino tradicional, propõe a excelência humana, junto com a excelência acadêmica na educação formal, em sua forma laica, de modo simples, profundo e efetivo, assim como a formação de indivíduos íntegros e abertos ao serviço solidário. Tem uma filosofia educacional que visa somar à formação acadêmica uma sólida constituição humana e de caráter. A metodologia está fundamentada em 3 aspectos que regem as atividades de ensino: responsabilidade social, qualidade de ensino e valores humanos. A meta principal é transformar a comunidade por meio de material didático e corpo docente qualificado para garantir bons resultados aos alunos. O objetivo desta audiência é divulgar este método e, quem sabe, a possibilidade de adaptação do programa na educação brasileira, senador Wellington Fagundes. Senadora Zenaide, inclusive, essa escola nós identificamos também no seu estado, no Rio Grande do Norte, que foi motivo de inspiração. Quando eu cheguei da Índia, eu fui ao Rio Grande do Norte e, inclusive, nós trocamos muitas ideias para implantar no Ceará, que já tem 14 anos. Eu quero convidar Vossa Excelência, que eu sei que gosta muito de educação, que tem um apreço muito grande, e para conhecer essa escola, que é uma escola que está fazendo realmente uma grande diferença lá na região metropolitana do Eusébio, no Ceará. E para aproveitar o requerimento número 80 também... Me permito aqui, senador? Claro. Senadora Zenaide, ele está convidando, eu fui lá. Vale a pena, viu, senador Wellington? Vale a pena, senador Flávio, Dário, conhecer esse método. Método de valores, que eu creio que nós já conhecemos pela educação que nós tivemos. Educação de valores. E interessante que nessa escola em Eusébio, que o senador não falou, é que numa área de risco, é numa área de vulnerabilidade, é numa área onde as crianças convivem com violência, onde os adolescentes e os jovens. Então, eu tive a chance de ir no Ceará, conhecer a escola, por ter também algo, não com os valores em que a escola dispõe ter, pelo Satya Sai, mas sim pela ordem. A escola que a gente mantém no Rio Grande do Norte, que nós temos no Rio Grande do Norte, a regra é ordem e disciplina. A ordem para gerar isso justamente qualquer outro meio. Mas eu fui conhecer o projeto para que se possa ter a possibilidade, senador Girão, de fundir em busca da melhor educação. Eu vi lá pessoas, crianças, funcionários, ambiente que passa a tranquilidade, passa a felicidade. Na oportunidade, até postei nas redes sociais, a gente fez até uma brincadeira com as crianças, né? Rodou bambolê com elas. E, então, isso é bom para a gente. Eu me lembrei aqui que nessa comissão eu relatei o projeto do senador Confúcio sobre cada senador adotar uma escola. Cada senador ter essa preocupação de conhecer as escolas em seus estados para poder, pelo menos, ajudá-lo de forma eficiente. E eu tive a chance de conhecê-lo. É um sistema que realmente vale a pena ter. Tá bom, senador? Muito bem. Inclusive, você foi conhecer senador Stevenson, senador Dário Berg, foi conhecer uma escola e conheceu 2. As 2 que adotam o método foi uma coincidência, que não existe coincidência. E esse método são 5 valores: paz, amor, retidão, não violência e verdade. Vou dar um exemplo aqui para o senador Wellington, que também gosta muito de educação, e fica o convite para vocês 2 conhecerem a nossa escola lá. Como é que a gente aprende matemática, senadora Zenaide? Como é que nós aprendemos, todos aqui dessa sala, os assessores, todos os telespectadores da TV Senado, o pessoal, os funcionários da casa? Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? É assim que a gente aprende, né? Como é que o método faz? Tem 5 maçãs num cesto.
Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? Ou seja, o resultado, perdão, senador Flávio Arnes, que é outro apaixonado por educação, o resultado matemático é o mesmo. 2 maçãs. Mas você colocou ali o quê? Solidariedade, compaixão, fraternidade, né? E cooperação. Então, esse método é apaixonante. Você precisa ver o olhar das crianças, a autoestima delas, sabe? É uma energia diferente que eu queria convidar todos vocês para conhecerem. E esse debate vai ser bacana, porque a gente vai trazer, inclusive, o convite que eu queria fazer, o requerimento também, para o senhor Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor e educador, para essa audiência pública, e um representante também da USP, tá? Que é também uma universidade referência, e fica aberto para todos aqui que quiserem indicar alguém para participar, para debater esse método. Muito obrigado. Muito bem, eu percebo que nós já discutimos antecipadamente, não preciso nem colocar em discussão, posso colocar em votação direto, se os senhores senadores e senadoras concordarem. Então, submeto a aprovação do requerimento do senador Eduardo Girão. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Será marcado, então, já está marcado, se eu não estou equivocado, para o dia 22 de agosto. E se eu não estiver presente, se o senador Flávio Arnes não estiver presente, como eu tinha mencionado no início dos nossos trabalhos, no início do ano, que o autor do requerimento passa a ser o presidente da audiência pública, que eu acho que dá todo um embasamento mais específico, mais interessante, mais valorizado, não ao senador, mas também a todas as partes envolvidas, e aí Vossa Excelência tem essa importante incumbência pelo tema relevante que é. Então, eu estou aqui agora com alguns requerimentos e ainda tem um projeto, o item 2 da pauta, que é da relatoria do senador Wellington Fagundes. Item 14 da pauta, requerimento desta comissão de número 81 de 2019, que requer, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, realização de audiência pública para instruir o PLS 158 de 2018, que institui o Dia Nacional da Conscientização sobre a Síndrome de Edwards. É assim que se fala? Edwards. Aliás, pode dizer Eduardo mesmo, porque nome próprio a gente pode pronunciar do jeito que está escrito, né? Então, Vossa Excelência tem a palavra para discutir e para apresentar o relatório. Olha, isso é uma síndrome que aparentemente a gente não ouve muito falar, mas pelas estatísticas, de cada 8.000 crianças, pelo menos uma, porque ela é um dos grandes motivos também de abortamento. É a trissomia do 18, é a síndrome, depois da síndrome de Down, a maior frequência disso. Aí a gente isso aqui, na verdade, é para dar visibilidade a essa patologia, a essa doença que afeta muita gente que não chama tanto atenção. Então, essa criança tem lesões neurológicas, renais, todas. São 3 mulheres para um homem e tem muito a ver também com a idade da mãe. Como a síndrome de Down, também a mulher com mais de 35 anos, a probabilidade aumenta muito da criança nascer com essa síndrome. Então, eu estou requerendo aqui uma audiência pública com os convidados, como o professor Dr. João José Carneiro, que é graduação em Medicina da Universidade de São Paulo, desde 1965, especialista em cirurgia cardiovascular e que tem um estudo grande para aumentar a vida média desses pacientes que vivem muito pouco, que normalmente são lesões múltiplas
que eles têm. Aí tem também o Dr. Charles Marques Lourenço, que é da Universidade Federal da Bahia, que tem estudos sobre essa síndrome, mestrado em neurologia pela Faculdade de Ribeirão Preto, e tem a doutora Patrícia Salmona, médica pediatra e geneticista, porque isso é uma doença genética, como a trissomia 21, a 18 também é. E a doutora Adriana Monteiro, também advogada. A Adriana Monteiro, ela é ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, aqui da OAB do Distrito Federal. Inclusive, eu tenho uma cartilha sobre o autista, que eu pedi licença a ela, porque foram eles que redigiram, e eu pedi licença, e eu acho que vou até trazer no dia aqui, até para os meus colegas aqui também multiplicarem, porque é de uma simplicidade que ajuda a própria família já a desconfiar com um diagnóstico precoce, certo? Aí Renata Nóbrega de Souza Castro, que é fisioterapeuta, que é importante a gente saber que o tratamento faz de fisioterapia de outras coisas, e como é uma doença que eu mesmo como médica, eu cheguei há 30 anos na Universidade Federal, vi pouquíssimos, porque também é uma grande parte, o bebê já nem nasce. E Marília L. de Melo e Castelo Branco, que ela é presidente da Associação Síndrome do Amor, que é justamente sobre essa trissomia 18. Rita Pralon de Souza, eu estou botando esses aqui, mas podem dar sugestão e podem não chamar todos. Eu não quero todos. Qualquer um dos colegas pode dar opinião e ter algum convidado. E a Alessandra Clarice Ferreira Bastos também, que é representante de famílias que têm essa síndrome, que é importante a gente ouvir os dois lados. Mas também queria falar sobre o requerimento aqui do nosso amigo dessa escola da educação, e queria que os colegas dessem uma olhada, porque em 1969, até 1969, a gente tinha um ensino que se baseava mais na escola europeia, que é disciplina e educação. A gente tinha uma educação. E esse acordo MEC com os Estados Unidos, MEC-Wade, de 1969, transformou a nossa educação em ensino, que é uma diferença fundamental. É muito diferente educar do que ensinar. Você ensina determinadas matérias para você ser selecionado num processo seletivo. Educação com disciplina, eu não acredito nada sem disciplina. Se você chegar numa escola europeia hoje, se for aquela criança menor, você chega e está aquela para proteger, tipo o babador bota assim, e se continua com a carteira. E eu procurei saber por quê, porque disse que mantém a postura. Então, educação ensinava a andar, a sentar, ao respeito às pessoas. Então, gostaria de chamar a atenção dos colegas, dê uma olhadazinha no acordo MEC-Wade de 1969, que ali já começou, já reduziu 1 ano no ensino básico e fundamental da gente. Lembra que era 5 anos primário, 4 anos ginasial, 3 anos... A gente reduziu 1 ano. Então, foi um acordo que transformou. A gente deixou de ter educação, passou a ter ensino. Então, isso tudo começou daí, e quero visitar a escola. A de Pium eu conheço. É de uma importância de estar se educando, que é importante essa educação e respeito e disciplina. Ninguém conhece. Como não ter disciplina, gente? Tem que ter disciplina, porque as pessoas passaram a ver disciplina como fosse só os militares, que faziam continência e tal. E, na verdade, disciplina é muita coisa. A disciplina ensina que seu direito só vai até onde começa o do outro. Entendeu? Então, eu queria pedir o apoio dos colegas aqui para chamar a atenção sobre a síndrome de Edward, que não é tão rara, mas que é grave, passa desapercebida. E para que serve um dia? Chamar a atenção da sociedade, que às vezes mesmo na área médica, pouca gente, como não se vê muito, não tem. Então, dá visibilidade ao povo brasileiro que existe aquilo ali, que existem famílias
várias que sofrem com aquela síndrome e que, de repente, chama a atenção até da ciência para ver como a síndrome de Down, antigamente as crianças viviam muito pouco e hoje nós temos anciãos com mais de 60 anos devido à ciência e à tecnologia. Muito bem. Encerrada a discussão, e submeto à votação. Senadores e senadoras que concordam que aprovam o requerimento da senadora Zenaide Maia, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu só quero acrescentar também a minha satisfação de poder fazer parte como presidente da comissão e aproveitar os ensinamentos da doutora Zenaide, que além de médica, então, é doutora também em ensino, né? E me tira uma curiosidade, qual é a idade prudencial ideal para um casal ter filho? A mulher, 35, é isso? Não é que seja hoje, a gente já tem devido à ciência. Hoje a gente já vê mulheres com bem mais idade, certo, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho. Certo. O ideal é a partir de 20 até 30 anos. Não é obrigatório, é uma percentagem. A gente sabe que a síndrome de Down aumenta a cada acima de 30 anos, a probabilidade... Aumenta. E o homem? O homem também, numa idade, mas o homem é uma idade bem mais avançada, porque o espermatozoide também envelhece, hein, gente? Não é só o óvulo, não. Certo. Tá bom, muito obrigado. Item 15? Item 15 da pauta, requerimento da Comissão de Educação, número 77, do senador Romário, subscrito pelo senador Eduardo Girão, que também, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, solicita audiência pública com o objetivo de instruir o PLS número 401 de 2015, que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do país. Passa a palavra, então, ao senador Eduardo Girão para apresentar o requerimento. Bom, vamos aqui à justificação desse requerimento, né, que o senador Romário teve essa iniciativa, que eu subscrevi, e ele propõe para a audiência a presença dos seguintes convidados: ministro da Educação, ministra dos Direitos Humanos, embaixador da ONU no Brasil, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Justificação. A realização dessa audiência pública cumpre o que determina a Lei número 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece como critério básico para a aprovação das matérias referentes à data comemorativa a necessidade de ser atestada por meio de consultas e audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, como organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Artigo 2º. Cuja realização deve ser objeto de ampla divulgação pelos meios oficiais, artigo 3º. Assim, o projeto de lei que propõe instituir data comemorativa deve estar, consequentemente, acompanhado de comprovação da realização das referidas consultas ou audiências públicas, artigo 4º. Ainda sobre o assunto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado Federal, emitiu o parecer número 219 de 2012, o qual ressalta, entre as conclusões constantes do voto, a necessidade de cumprir o que preconiza a lei acima citada. Diante do exposto, torna-se necessária a análise e discussão por meio da audiência pública do PLS 401 de 2015, oriundo da sugestão número 16 de 2014, apresentada pelo programa Jovem Senador. Assim, proponho este requerimento, o qual conto com o apoio dos meus pares para aprovação, de forma a cumprir a exigência e dar prosseguimento à matéria como relator designado. Sala da Comissão, 10 de julho de 2019, que já foi, hoje nós estamos atualizando, 6 de agosto. Em discussão. Não havendo manifestação, encerro a discussão e coloco em votação. Senadores concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento do senador Romário, subscrito pelo senador Eduardo Girão. E agora, requerimento de número 79 de 2019, de autoria do senador Wellington Fagundes, que requer também, nos termos da Constituição Federal e do Regimento Interno do Senado Federal,
realização de uma diligência na forma de audiência pública em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, com o objetivo de discutir e debater a retomada das obras do Hospital Universitário Júlio Miller. Vossa Excelência tem a palavra para as justas e legítimas justificativas do requerimento que apresenta. Senhor presidente, na verdade eu queria até fazer uma correção, porque não se trata do Hospital Júlio Miller. O Júlio Miller é o existente hoje. Está sendo construído um novo hospital universitário, que ainda não tem esse nome, então fica aqui uma correção da minha parte. E esse novo hospital começou a construção em 2012. Então, e o Ministério já que se trata de um hospital universitário, o Ministério da Educação repassou 100% dos recursos do convênio para o governo do Estado. A obra começou, está com aproximadamente 4% a 6%, e, infelizmente, o governo anterior passou 4 anos, não moveu uma pedra, nem um tijolo. Então, ficou durante 5 anos essa obra parada, com recurso na conta, e a população sofrendo. Trata-se de um novo hospital universitário com 300 leitos, então importante, principalmente porque Mato Grosso é um estado em desenvolvimento, mas que ali, Cuiabá, a nossa capital, acaba recebendo os pacientes que vêm dos estados de Rondônia, dos estados da Amazônia e até de outros países, como a Bolívia, já que fazemos uma divisa de 720 quilômetros de divisa seca. Então, no Brasil, que nós temos tantas obras inacabadas, a discussão é concluir essas obras. Agora, imagina obras que com recurso na conta, parado, então, e ainda mais hospital, né? Então, por isso, essa audiência pública que nós pretendemos fazer na próxima segunda-feira, dia 12, juntamente, inclusive, com todas essas autoridades já nominadas, o organismo nominado, e, inclusive, também o governo do Estado. Já há uma sinalização, a universidade já está adequando o projeto, e o próprio governo do Estado, o atual governador Mauro, ontem eu tive com ele, e ele disse que também tem interesse em fazer a nova relicitação. E é isso que a gente pretende discutir, e eu gostaria, então, de, lá junto com a Assembleia Legislativa, eu quero aqui nominar o deputado Paulo Araújo, que é o presidente da Comissão de Saúde, que está também liderando junto à Assembleia Legislativa. Então, essa parceria que temos procurado fazer sempre aqui do Senado da República com a Assembleia Legislativa, visto que também a Assembleia Legislativa tem lá todo o sistema de comunicação, a rádio, TV, que também trabalha em conjunto com a Rádio Senado e a TV Senado aqui do Congresso Nacional, também a Rádio Câmara. Então, por isso, nós gostaríamos de ter a aprovação e tenho certeza que será fundamental para que a gente retome essas obras fundamentais também para a nossa região. Em discussão, requerimento apresentado pelo senador Wellington Fagundes. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores e senadoras que concordam com o requerimento, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria também de tratar um outro assunto. Aqui na comissão nós já aprovamos, inclusive, um pedido de uma audiência em nome da comissão com o ministro da Educação, uma audiência da comissão, para tratarmos da questão da implantação das novas universidades criadas no Brasil. Inclusive, agora, o atual presidente Bolsonaro sancionou também a criação de mais uma universidade no estado de Tocantins. Portanto, acredito que o próprio presidente, como ele já também sancionou a criação de mais uma universidade, ele também terá o interesse na agilização da implantação dessas universidades. Eu já tive com o presidente Bolsonaro tratando desse assunto, tive com o ministro anterior, e o que depende? Depende apenas e tão somente a decisão do ministro de nomear os reitores pro tempore. No caso dessas universidades, todas elas, as 5 universidades, elas já têm dotação orçamentária no orçamento deste ano, só que o CNPJ só pode existir a partir da nomeação do reitor pro tempore. Então, nós gostaríamos de pedir aqui, insistir mais uma vez, o senador Flávio Arnes estava sob a presidência e está delongando demais para conseguirmos essa audiência, né? Para tratar especificamente desse assunto. E o que eu gostaria, realmente, que fosse audiência da comissão, ou seja, inclusive, que Vossa Excelência, como presidente, pudesse estar conosco. O senador Flávio Arnes já colocou muito à disposição, e eu entendo ser extremamente importante para o Brasil, já que trata de universidades em várias regiões do país.
Senhor presidente, eu só quero reforçar o que o senador Wellington Fagundes está colocando. De fato, isso foi objeto de discussão e até de deliberação aqui na Comissão de Educação, essa marcação de audiência, que eu considero muito importante, com o ministro. O assunto, mas realmente considero que deva ser uma solicitação da comissão para dar o peso, né, e a importância necessária para isto. Eu concordo e me coloco também à disposição, senhor presidente, né, como vice-presidente da comissão e os demais senadores também, para que isso aconteça. Já está marcado? Aconteceu no dia 4 de junho, uma mesa da comissão. E agora tem que acertar uma hora com o ministro. Eles não respondem. Bem, as informações dos nossos assessores aqui é que já foi solicitada a reunião, mas que ainda não recebemos resposta. Então, vamos reiterar a solicitação de audiência com o senhor ministro, em nome da comissão, para nós tratarmos do referido assunto solicitado por Vossa Excelência. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero colocar aqui até a minha manifestação de protesto. Convocaremos o ministro. Eu não gostaria de convocar, né, porque realmente acho que aqui tem assessores do Ministério. Não é possível que uma comissão de educação do Senado da República peça uma audiência e demore tanto tempo para tratar de um assunto específico. Nós sabemos, já está adiantado qual é o assunto. Esse assunto já foi falado aqui na comissão por muitas vezes. Então, eu acho que eu não quero trazer para o lado de desrespeito, mas não é possível que a agenda do ministro não permita que possamos ter uma audiência em nome da comissão. Então, eu quero aqui manifestar realmente o meu descontentamento com essa demora de sermos atendidos por parte do Ministério. Aí, não sei se isso já chegou no ministro, deve ter aqui assessores ouvindo, mas é importante que a gente faça essa audiência e principalmente que essa relação da comissão, de respeito, de trabalho mútuo nosso do Senado da República com o Ministério possa existir. Aí, claro, posições ideológicas ficam totalmente à parte, né? Nós queremos fazer com que a gente tenha uma educação cada vez mais presente, principalmente com as universidades regionais, no caso, são universidades com vocação do desenvolvimento regional, que não vai entrar em mais despesa, porque todas elas já têm a dotação orçamentária, já está fluindo, só não tem a administração para aquilo que foi criada. Bem, vamos reiterar, em nome da comissão, a audiência com o excelentíssimo senhor ministro da Educação. Caso não tenhamos respostas no tempo hábil, cabe a essa comissão convidá-lo ou até convocá-lo para vir aqui dar explicações, dentre as quais, por que não está marcando as audiências com a Comissão de Educação. Estou aqui ainda com... desculpa, só para colocar então, já coloquei em votação o relatório do senador Wellington, o requerimento já foi? Já. Tá. Então, eu estou com o item 2 de Vossa Excelência aqui, senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência é relator do item 2 do projeto de lei da Câmara, de número 58, 2018, não terminativo, que confere ao município de Marília, no estado de São Paulo, o título de Capital Nacional do Alimento. Consulto Vossa Excelência se está apto para fazer a leitura do relatório e a defesa do relatório, uma vez que não é terminativo e que nós poderíamos deliberar sobre ele nesse momento. Senhor presidente, e se Vossa Excelência permitir, eu vou até direto ao voto. Né? Então, como já está publicado nos anais desta comissão o relatório, acho que seria bem possível e pertinente que Vossa Excelência procedesse dessa forma. Isso mesmo. Então, o nosso voto é pela aprovação ao projeto de lei número 58/2018, então, que institui o município de Marília, no estado de São Paulo, o título de Capital Nacional do Alimento. Marília se destaca pela grande concentração de empresas do setor de alimentos, de grande expressão no mercado brasileiro e no exterior. Portanto, é meritório e, com certeza, é justo que aprovemos. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Quer discutir, senador Flávio? Não? Submeta à votação os senadores que concordam com o parecer do relatório
feito pelo senador Hélio Fagundes, permanece como se encontra, aprovado. Resultado do relatório passa a constituir o parecer dessa comissão favorável e a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Com a palavra o senador Flávio Arnes. Não, eu só gostaria de destacar, e talvez pudesse ser colocado também o voto de parabenização no dia de hoje, que é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Então, professores, funcionários, toda uma equipe importante dentro da escola, bibliotecário, secretário, atendente, inspetor. Então, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. E tudo que a gente discute no Brasil, mesmo no Fundeb, é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, penso que seria muito interessante para sinalizarmos para o Brasil nosso voto de felicidades, de trabalho, de empenho, de saberem que estamos solidários com essa luta também. No ano que vem, nós estaremos já discutindo o piso nacional, né, para os profissionais da educação, que já tem para os professores, também para os profissionais. Então, há todo motivo para se comemorar, porque se a educação vai bem ou não, a gente depende muito de quem atua nela, que são os profissionais da educação. Então, só colocar aí nos nossos meios de comunicação, externar a toda esta categoria, que são, sem dúvida, eu diria, centenas de milhares de pessoas no Brasil, porque só no Paraná são 100 mil, mais ou menos, né, professores e profissionais da educação, os nossos votos realmente de alegria por este dia, e vamos dizer, vamos juntos nessa caminhada, né? Obrigado. Então, me associar a Vossa Excelência também pela lembrança, e muitas vezes nós estamos mais em busca de reconhecimento do que propriamente outras coisas. E na verdade, quero expressar aqui o meu reconhecimento aos profissionais da educação, que embora nós estejamos vivendo momentos difíceis de radicalismo de direita de um lado, de radicalismo de esquerda de outro lado, nós precisamos ter fé, perseverança, para seguir caminhando para frente, para levar o Brasil onde nós desejamos, que é rumo ao caminho do desenvolvimento, da paz social, do equilíbrio, da serenidade, e fazer com que volte a pulsar cada vez mais forte nos nossos corações o orgulho de ser brasileiro. Estamos com certa dificuldade, mas esperamos que seja momentânea essa dificuldade, que a gente possa reconstruir o que precisa ser reconstruído, reformar o que precisa ser reformado e entrarmos novamente num ciclo virtuoso de coisas boas, de geração de oportunidade, de emprego, de crescimento, de paz social, de equilíbrio entre o capital e o meio ambiente, enfim, todas essas coisas que nós temos debatido aqui, do ambiente de negócios que precisam ser simplificados, que precisam estabelecer a confiança para que as pessoas possam ter segurança jurídica para investir e etc. e tal. Mas os professores são os professores, os profissionais da educação são os profissionais da educação, que, acima de tudo, merece o nosso reconhecimento e o nosso respeito. Era isso. Agradeço aos senhores parlamentares, senhores senadores, senhoras senadoras, agradeço a nossa assessoria, nossa equipe técnica, agradeço mais uma vez o senador Flávio Arnes, vice-presidente dessa comissão, e não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.